Boa noite. Que todos nós, nesta noite, possamos receber as bênçãos do Pai. Que a mão do Senhor possa estar sobre nós, nos iluminando, nos acolhendo, nos instruindo. E que sejamos, Senhor, um ponto de luz em sua obra, hoje e sempre. Que assim seja. Então, que todos nesta noite possam se sentir acolhidos, que todos nós possamos aproveitar o máximo possível aí do que está determinado para estudarmos hoje. Iniciando o nosso estudo, na semana passada nós falamos do fluido cósmico universal, que é o módulo 1 para entender a pluralidade dos mundos habitados. Quando a gente fala em fluido cósmico universal, nós estamos falando dessa matéria primeira, essa matéria que está aí, que envolve todos nós e que é a matéria-prima de todos os elementos que compõem o universo. Então, nós falamos um pouco sobre isso na semana passada e hoje nós vamos falar a respeito dos elementos gerais do universo, espírito e matéria. Quem quiser aprofundar sobre esse tema, eu acho importante, vai lá na Gênese, a Gênese de Allan Kardec, traz muita informação, principalmente nas questões iniciais, até a questão 60, 61. Basicamente, a gente estuda muito a respeito dessas questões. Porque a gente não consegue aprofundar demais, então é preciso que também a gente faça outras leituras aí, até para compreender. Mas, seguindo aí as orientações do codificador, lá na Gênese, e também no Livro dos Espíritos, em especial nas questões 23 a 28, 76 a 81, Allan Kardec vai dizer o seguinte, que o Espiritismo, ensina o Espiritismo que há dois elementos gerais no universo. Então, nós temos dois elementos que são gerais. Quais são? Matéria e espírito. E que acima desses elementos nós temos Deus. Deus como Pai de todas as coisas, como a força maior de todas as estruturas que compõem o universo. Allan Kardec vai dizer que Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. E aí ele chama de trindade universal. Então, qual que seria a trindade universal? Deus, espírito e matéria. E ele logo no início, né, quando ele fala sobre essas questões aí que eu acabei de dizer no Livro dos Espíritos, ele já faz uma distinção também, porque ele está falando desse espírito, mas ele faz uma distinção com o espírito que somos nós, individualidade. E ele, inclusive, usa a letra minúscula para o espírito como elemento geral do universo, e usa o espírito com a letra maiúscula para dizer da individualidade do espírito. Tá? Então, isso está lá bem explicado, no momento em que ele vai dizer o seguinte, que o elemento geral, o espírito, esse elemento geral que compõe aí a trindade universal, é escrito com o E minúsculo. E é também chamado de princípio inteligente do universo. Na semana passada nós falamos muito de princípio vital. Hoje a gente vai falar um pouquinho de princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele vai diferir, ele é diferente do espírito com letra maiúscula, que designa a nossa individualidade humana, que é dotada de razão. Então, eu, enquanto encarnada, eu possuo um espírito com individualidade. Cada um de nós aqui somos individualidades espirituais, portanto, espíritos com letra maiúscula, tá certo? Bom, ele divide o estudo em formação da matéria e formação do espírito, formação do princípio inteligente do espírito, com E minúsculo, e utiliza um estudo, uma psicografia que veio, um livro que veio pelas mãos de Valdo Vieira e Chico Xavier, que também é referência no nosso estudo dessa noite, que é o livro Evolução em Dois Mundos, que nesses momentos iniciais em que estamos elaborando ainda esses primeiros passos principiológicos, nós temos chamado muito. Eu sei se vocês perceberam, André Luiz, a obra de André Luiz é uma obra muito importante para nós compreendermos. E ele é extremamente didático, André Luiz, porque nós iniciamos com o desencarne dele num livro
que num primeiro momento nos dá uma noção muito clara do que seria o plano espiritual, mas também uma noção muito adocicada, com muitas informações, mas as informações que não são assimiláveis num primeiro momento. À medida que nós vamos aprofundando aí na sequência das obras de André Luiz, nós vamos percebendo que ele também faz ele traz mais informações nas suas obras. Então, é também uma série de livros de extrema importância para nós. Além da codificação, as obras de André Luiz são muito importantes para que a gente compreenda uma série de fatores, uma série de princípios aí que fazem parte do mundo espiritual, que nos une ao mundo espiritual, que nos faz compreender também os nossos propósitos aí como espíritos encarnados, né? Então, é uma recomendação para aqueles que desejam aí continuar nesses estudos. Mas André Luiz, lá na sua obra, ele vai dizer que a matéria tem origem no fluido cósmico universal, também conhecido como éter ou matéria cósmica primitiva, conforme vimos na semana passada. Ele vai lembrar o seguinte, que nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, que os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade. Fala bonito, né? Trocando numa linguagem assim que as vovós, que as criancinhas entendem. Que é nesse fluido, nesse fluido cósmico universal, é nesse universo aí que os espíritos celestiais operam para construir os mundos, para construir os seres. Então, os espíritos se utilizam do fluido cósmico universal, de cada planeta, de cada globo, de cada orbe, e é ali que eles vão retirar os elementos necessários para que eles possam manipular aquelas energias e construir. Construir, por exemplo, o que somos hoje, o que vemos hoje, o que não vemos, principalmente, porque sabemos que existe um mundo invisível. Sabemos, mas às vezes ainda assim ficamos reticentes. Na hora do aperto, todo mundo lembra, né, do mundo invisível. Às vezes, quando a gente está tudo bem, a gente não lembra muito bem aí desse mundo invisível. Mas é isso que ele está nos dizendo, né? Que esse mundo invisível, a formação, o mundo visível e invisível, a matéria ou o espírito, são retirados exatamente desse celeiro de energia que é o fluido cósmico universal, que representa o fluido cósmico universal. Ele vai lembrar que, sob a orientação dessas inteligências superiores, então todas essas atividades são coordenadas por espíritos superiores, para nos dizer que as coisas não são por acaso, que o universo se constrói de forma harmoniosa, de forma projetada, de forma organizada. Mas então quer dizer que tudo é um determinismo? Não, não é assim. Existe um espaço em que o livre-arbítrio atua. Mas também não podemos ser inocentes a ponto de pensar que o livre-arbítrio individual de cada um desses espíritos aí, que somos nós, que ele é suficiente para, por exemplo, entravar a obra divina. Então agora nós não vamos mais evoluir, nós vamos atrapalhar os propósitos da divindade e não vamos mais colaborar. Nós sabemos que esse tipo de situação esbarra em alguma coisa chamada determinismo de Deus. Porque se existe uma lei natural em que temos que progredir, que temos que evoluir, é chegado um momento em que somos convidados a evoluir. Se não o fizermos pelo amor, certamente o faremos pela dor. Essa máxima aí que nós espíritas repetimos, e às vezes até muito sem reflexão. Porque a dor, muitas vezes, ela não vem da forma física.
Imagine um espírito com dificuldades aí de se organizar para seguir no propósito evolutivo. A dor, muitas vezes, pode ser uma dor moral, pode ser uma dor que não tenha feridas, que não tenha nada que possa ser visualizado. Porque nós, às vezes, pensamos muito nas questões que são pertinentes a nós, e é natural que sejamos assim, nós somos encarnados. Então, não dá para pensar em dor se a gente não pensar numa ferida. Mas nós precisamos ampliar, todas as vezes que falamos nessas máximas espíritas, é preciso que a gente também amplie um pouco o nosso leque, à medida em que nos é permitido fazer isso, mas fazermos um pouco essa ampliação. O grande desafio do espírita não é ficar preso na letra, mas é transcender a letra. Qual que é o propósito da humanidade? Por que eu preciso conhecer sobre o fluido cósmico universal? Por que eu preciso saber que a trindade divina é formada pelo espírito, pela matéria e pela divindade suprema? O que isso vai mudar no meu propósito evolucional? Para uns, talvez nada. Mas para outros, isso talvez faça muita diferença. Porque à medida em que eu sei que existe uma força, existe um conjunto de forças que atuam em mim, por mim e para mim, isso me traz também uma participação nesse projeto. Mesmo que pequena. Eu também sou uma fonte de produção de energia, eu sou uma fonte de forças, e eu preciso ser uma boa fonte de energia. É preciso que a minha fonte produza energia qualificada. Então, é por isso que é necessário também que a gente entenda essa corrente, essas energias aí que são representadas por esses elementos primários. Porque são a partir deles que nós construímos tudo que temos, o que vemos e até o que não vemos. Então, André Luiz vai nos dizer que, sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas. E sob a pressão espiritualmente dirigida, em ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais infraatômicas, sem perda de movimento, para que se transformem em massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas em cujo seio as nômadas celestes, que são os princípios inteligentes, encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Outra vez, André Luiz fala para um público bastante qualificado, mas não vamos nos preocupar. Aqui ele está dizendo o seguinte: a atuação dos espíritos superiores sobre essa matéria-prima universal, essa manipulação, essas forças aí, essa qualificação que eles possuem para manipular, é que vão originar todas as outras coisas, tudo que vemos, tudo que percebemos, também tudo que não percebemos. Vai originar a matéria que temos hoje, e nós já sabemos que o fluido cósmico universal atravessa a nossa matéria, e também vai originar o espírito que somos hoje como individualidade. Então, mas tudo isso manipulado e orientado pelos espíritos superiores. Aí André Luiz vai falar também de alguma coisa que é muito importante. Ele vai lembrar o seguinte: confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-nos a produzir irradiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, preferindo reconhecer em toda parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre o hálito divino do Criador. Eu gosto mais de simplificar. Nós precisamos entender que nem tudo nós vamos dar conta de entender. Mas a gente não precisa sofrer por isso, não. Tem uns que são mais químicos, mais físicos, não é assim? E que vão entender de uma forma talvez mais racionalizada.
Mas ainda assim, mesmo com toda a nossa ciência terrena, ainda assim compreender a operação dos espíritos no fluido cósmico universal, compreender a atuação dessa trindade divina, espírito, matéria e Deus, ainda para nós, diante das nossas limitações instintivas, ainda é um desafio muito grande. E André Luiz nos pede humildade. Assim como em vários momentos, em várias mensagens da obra de Kardec, nós temos em várias situações os espíritos nos convidando a ter paciência. Porque existem situações em nossas vidas que nós vamos compreender. E nós falamos sobre isso em alguns momentos anteriores, quando tratamos, por exemplo, dos nossos sofrimentos. Cada um de nós sabe por que e onde o nosso calo anda apertando. Cada um de nós sabe direitinho quais são os nossos riscos de fraquejar, quais são as nossas debilidades, quais são as nossas fragilidades. Não precisa de ninguém nos contar isso. Todos nós sabemos em que ponto somos mais passíveis aí de ter quedas, de sofrermos quedas em nossas caminhadas. Mas o que a espiritualidade, de alguma forma, tenta nos mostrar com esses ensinamentos é que a gente precisa ter um pouco de paciência e de humildade. Existem momentos da nossa vida, existem dificuldades na nossa vida que para nós pode nos apresentar de uma forma muito clara as causas dos efeitos que sofremos. Mas vão ocorrer situações que nós não teremos aí essa compreensão, essa percepção. E é nesse momento que a gente precisa deixar de querer ter a pretensão de sermos deuses. Porque na maioria das vezes não só queremos um Deus de carne, de cabelo, de rosto, né? Um Deus humanizado. Nós também queremos ser como ele. Se entramos para a doutrina espírita, eu quero agora sistematizar logicamente toda a doutrina espírita. E eu preciso entender isso, senão isso é um grande engodo na minha vida. Muitas vezes o conhecimento das causas estão além da nossa capacidade de compreensão. E a gente precisa ter um pouco de paciência para dar tempo àquilo que virá por nós. Isso chama fé. Isso é fé. Não é fé em pessoas. É fé na divindade. É a certeza de saber que existe uma força que é muito superior ao meu querer. Uma força que está aí harmonizando o universo no sentido de que ele possa caminhar para o bem, para a luz. Então, por mais que a gente tente aqui sistematizar, conceituar, explicar uma série de situações aí, para parecer que é muito fechadinho, muito organizadinho, a espiritualidade está nos chamando o tempo todo. Olha, vamos ser humildes. Vamos tomar cuidado. Algumas coisas nós vamos dar conta. Algumas coisas para nós ainda não são tão claras ainda. E nesse momento não é caminhar pela ignorância, mas é principalmente caminhar pela fé. Na certeza de que existe uma mão divina aí que está nos conduzindo o tempo todo. Que nos momentos de dificuldades eu não preciso saber o porquê. Alguns momentos eu vou saber por que eu estou vivendo determinadas situações. Mas eu também não preciso saber exatamente por que não. Porque quando estudávamos reencarnação, uma das coisas que mais vieram para nos acalmar aí, essa nossa angústia de querermos saber por que para mim é desse jeito, por que não é do outro jeito, por que estou vivendo determinadas situações, uma das explicações que mais vieram nos nossos estudos foram aquelas que diziam, olha, se não nos foi revelado, é porque não nos é útil que a revelação seja feita. E se não nos é útil, nós precisamos aprender a ficarmos mais tranquilos. Porque muitas coisas, se fossem pela espiritualidade reveladas a nós, talvez nenhum de nós estivéssemos aqui hoje numa sala tentando estudar um pouco sobre o mundo espiritual. Talvez estivéssemos encarcerados em casas aí de repouso de tratamento psiquiátrico. Porque os nossos instintos ainda são
retraídos para compreender algumas situações. Então, André Luiz, de alguma forma, ele nos traz essa informação. Ele vai lembrar o seguinte, que observando a matéria existente no nosso planeta, constatamos que não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade ou sequer paridade de composição? É um questionamento dele. Quanta dessemelhança sob os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos e um filete de ouro entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Para mostrar essa diversidade que existe entre todas as criações do universo, entre tudo que produz o fluido cósmico universal. Se se observa tão grande diversidade da matéria, é porque, sendo em número ilimitado as forças que hão presidido as suas transformações e as condições em que estas se produziram, também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Se existe uma diversidade muito grande daquilo que vemos, daquilo que compõe o mundo da matéria, esse elemento da matéria, é porque existe uma diversidade muito grande de forças que a estruturam, que estão aí por trás dessa matéria. Muito bem. Seguindo em frente, formação do princípio inteligente, que é o espírito. Allan Kardec, lá na Gênese, ele vai lembrar o seguinte, que os espíritos orientadores da codificação espírita afirmam que não é fácil analisar a natureza íntima do espírito. Aqui entendido como princípio inteligente. Pela nossa linguagem, uma vez que esse princípio, mesmo sem representação inteligível entre nós, significa alguma coisa para eles, espíritos possuidores de esclarecimento superior. Aí voltamos na mesma de sempre, né? A gente vai aqui tentando entender. Depois eu vou trazer um pouquinho de Emmanuel, que eu acho que Emmanuel já dá uma praticidade aí para esses conceitos. Allan Kardec vai informar que a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas não é o próprio princípio inteligente. Então, essa inteligência que nós conhecemos é atributo, mas não é o princípio. E que, devido à limitação dos nossos conhecimentos, podemos facilmente confundir o atributo com a causa. Então, da mesma forma, a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. E aí, quando ele fala é interessante quando ele fala dessa questão do intelectualizar a matéria, a gente precisa entender, porque ele discorre por muito tempo para mostrar que essa intelectualizar não tem um sentido, talvez um sentido pejorativo, não é um sentido pejorativo, não é esse de inchar de conhecimentos, talvez um sentido que a gente tenha muito hoje. Existem algumas críticas com relação às pessoas que estudam muito a doutrina. Os espíritas, às vezes, são vistos até por próprios espíritas, os espíritas que estudam, por outros espíritas, com talvez até algum olhar de crítica, de cuidado, de reticência. Quando Allan Kardec fala em intelectualizar a matéria, que para que a união do espírito e da matéria ocorra, é necessário que haja esse processo. Ele vai dizer lá na frente que esse intelectualizar a matéria está relacionado à capacidade ou habilidade do princípio inteligente conhecer ou compreender a matéria. E quando em contato com essa, imprime-lhe ajustes e organizações, tantas quantas forem necessárias. Então, esse intelectualizar a matéria aí, num sentido bem grosseiro e bem ainda incipiente, seria alguma coisa como se afinizar à própria matéria, se adequar à própria matéria, compreender a matéria. É o princípio inteligente ali atuando na matéria para tentar ali promover essa interação entre a matéria.
alguma coisa nesse sentido. Ele segue dizendo o seguinte, que a ligação matéria-princípio inteligente é conduzida pelos espíritos crísticos, diretamente ligados à inteligência divina, os quais retiram do fluido cósmico universal os elementos necessários à formação de novas substâncias e novos corpos materiais. Então, esse intelectualizar, com essa interação, com esse processo aí, os espíritos, sob a orientação do Cristo, da inteligência crística, da força do Pai, eles manipulam essa matéria para que possam construir corpos materiais. Não é um processo simples, talvez não seja, e muito mais complexo do que eu estou dizendo. Eu estou tentando assim, criar alguma coisa que eu possa dar conta de entender, e que talvez assim, vocês também possam dar conta de entender. É aquele processo em que espíritos superiores, espíritos que têm condição de manipular o fluido cósmico universal, extraem do fluido cósmico universal os elementos necessários para produzirem aí matéria. E matéria das mais diversas formas. Por quê? Porque as forças que atuam são as mais diversas também. Nós vimos isso na semana passada, as diversas forças que atuam sobre a matéria, que atuam no fluido cósmico universal. Os espíritos superiores, a ação dos espíritos superiores faz que também sejam repercutidas no princípio inteligente os ajustes e organizações impressos na matéria, de forma que novos aprendizados ocorram igualmente no princípio inteligente, e este possa gerar sucessivamente matérias em níveis de complexidade inimagináveis. Existe uma certa dificuldade em concebermos os princípios material e inteligente atuando isoladamente na natureza. Allan Kardec vai dizer que é preciso que se pense nisso de uma forma unida. Essa união ela é necessária para a manifestação do espírito. Foi uma pergunta que ele fez para os espíritos na codificação. Quando fala dessa necessidade de trabalharem juntos, e Allan Kardec pergunta, olha, então é preciso que que esses dois elementos, espírito e matéria, estejam unificados? E a resposta é necessário a vós outros, porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem matéria. A nossa condição evolutiva representa um impedimento natural à percepção mais profunda dos dois princípios gerais existentes no universo. Então, a nossa condição espiritual é um impeditivo de compreendermos esses elementos, espírito e matéria. Parece que a compreensão do assunto requer não apenas condições intelectivas adiantadas, mas também uma organização física mais especializada. Então, os dois elementos gerais do universo, matéria e espírito, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, constituem a trindade universal. Esse fluido universal, ou princípio primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perfeito estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Um fato patente domina as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos o princípio inteligente de quem depende da matéria. Esses dois princípios, então, constitutivos, matéria e espírito, eles estão aí o tempo todo conosco. E agora eu vou deixar um pouquinho aqui, porque eu sei que está todo mundo fazendo a carinha de paisagem, porque fica aflito. Gente, o que a Cida está falando? Que coisa mais fora de propósito, não tem nada fora de propósito. Nós vamos só tentar entender um pouquinho isso com Emmanuel. Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele fala um pouquinho sobre essa energia, e a gente vai trazer para um outro campo, para a gente tentar entender isso. Quando ele fala da mente humana, das nossas mentes, ele vai falar que a nossa mente é um espírito da vida, é um espelho da vida em toda parte. E como espelho, a nossa mente reflete o que somos. Então, o que nós somos? Como que a gente se apresenta? Muitas vezes somos e não percebemos o que somos.
Emmanuel vai dizer que esses campos aí, esses reflexos que se formam pelas nossas mentes, formam campos de energia em torno de nós, campos de magnetismo. E aí ele vai lembrar que esses campos, eles são os mais variados possíveis. Os seres mais primitivos, por exemplo, eles têm esses campos muito limitados. Por quê? Porque estão vinculados aos instintos. O que move os seres primitivos, os animais? Os instintos. É assim? O animal, ele não age. Ele age por instinto, puramente. Mas porque ele faz parte desse universo aí, dessa trindade, porque ele foi construído e foi criado, e toda essa energia que traspassa aí seu corpo está também sob o comando aí dessa trindade divina, ele também é um campo energético entre nós. Aí Emmanuel vai lembrar o seguinte, que os campos dos seres primitivos, ele é menor do que o campo das almas humanas. Porque nosso campo, ele muitas vezes ele é organizado pela nossa inteligência ou pela nossa ilusão de inteligência. O que também limita o nosso espelho, o espelho da nossa mente. Porque a nossa mente, ela será ainda mais ampliada à medida em que formos nos depurando, à medida que formos nos tornando seres mais evoluídos. E aí ele vai lembrar que os seres perfeitos, as mentes dos seres perfeitos, são como brilhantes preciosos, refratando a glória divina. Que as produções das nossas mentes se apresentam na medida da nossa evolução. E aí ele lembra alguma coisa que também está muito vinculada a isso tudo que a gente está falando, que são dois movimentos, que é de repercussão e interdependência. Nós não podemos esquecer que tudo que existe tem uma relação de interdependência. E todas as estruturas, tudo que ocorre nisso aí, traz repercussões. Entenderam como é que é essa questão aí? Esses elementos iniciais do universo, eles estão interligados, estão todos interligados, e todos eles repercutem em situações diferentes. É o que a gente chama, de um jeito muito simples, de causa e efeito. Então quer dizer que um sorriso que eu dou tem interdependência, causa repercussão? Claro que sim. O seu sorriso ou a sua cara amarrada pode iluminar ou pode destruir a esperança alheia. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que de vez em quando algumas pessoas esperam de nós alguma coisa? E aí, porque estamos tão ensimesmados em nós mesmos, né? Assim, para usar um pleonasmo bem, estamos tão centrados em nós mesmos, nós acabamos aí criando repercussões. Porque esquecemos que as nossas reações, que a nossa mente espelha aquilo que somos. E que as nossas reações, elas produzem repercussões porque existem relações de interdependência. Ele vai lembrar o seguinte, que respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por essas imagens, nós estacionamos ou progredimos. Olha que interessante. Nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e das imagens que recebemos. Então, nós vivemos no mundo que criamos, criado por nossa mente. Por que nós nos decepcionamos? Porque muitas vezes expectamos mais do que a realidade permite. Criamos uma situação que só existe na nossa cabeça, e em lugar mais nenhum. E quando passa o período do encantamento, que a mente fica um pouco mais sóbria, e que a realidade vem para nós, não que mudou, não mudou nada. Sabe aquele sujeito que está roncando e está perturbando? É o mesmo. Ele é o mesmo. Que tem as mesmas manias, que faz aquelas piadas ruins, é o mesmo. Ele não mudou. O que aconteceu é que a nossa mente, em um determinado momento, criou ilusões aqui, como
o próprio Emmanuel está nos dizendo, imagens que nós projetamos sobre as pessoas. E aí imaginamos ali que estávamos diante de alguma coisa que não era realidade. E isso é tão forte, tão significativo, que em determinados momentos, quando se desfaz aí essas imagens, quando essas imagens são desfeitas, nós ainda temos reações como se estivéssemos muito decepcionados com a situação. Mas, na verdade, quem projetou isso tudo, quem criou isso tudo, fomos nós. Então, esse reflexo, ele esboça a emotividade plasma a ideia que determina a atitude e a palavra que comanda as ações. O reflexo mental mora no alicerce das nossas vidas. A mente é como um grande escritório com diversas seções de serviços. E aí só que são serviços diferentes, né? A gente tem serviço de desejo, serviço de inteligência, serviço de imaginação, de memória. Tem gente que só fica em cada um deles. Outros conseguem transitar por mais serviços e muitos outros serviços. A nossa mente é um grande escritório. E quem é que vai gerenciar esse grande escritório? É a nossa vontade. Porque uma mente gerenciada com vontade, e vontade, a gente tem que projetar para o bem. Veja que a gente fala de uma série de coisas, mas se a gente for pensar em exemplos, fica muito tranquilo. Vamos pensar em Jesus. O que Jesus olhava? Jesus ficava procurando treva nas pessoas? Não, ele procurava luz. Para nos dizer o quê? Olha, sabe essa confusão que a Cida acabou de falar aqui, de mente, de trindade universal, de fluido cósmico universal, de força, de energia, de não sei o quê? Projete luz, que você vai receber luz. Ao invés de olhar para o outro e enxergar a ruga no rosto, enxergue o brilho no olhar. Enxergue o sorriso, enxergue a bondade. Busque no outro aquilo que realmente seja edificante, seja positivo, assim como Jesus fez. Ele não procurava o seu público-alvo, não eram os destituídos de tudo. Ele não ia atrás daqueles que eram sofredores, daqueles que... E não enxergava nessas pessoas o bem. A nossa mente, a nossa vontade que gerencia a nossa mente, que gerencia esses setores da nossa mente... Quando bem direcionada, ela pode buscar nesses setores objetivos que sejam positivos. Quando essa vontade ela está aí destituída de atuação, isso pode trazer para nós repercussões que são negativas. Emmanuel vai dizer que a vontade é o leme das forças incorporadas ao nosso conhecimento. É aquilo que conduz as nossas forças e aquilo que conduz, embasada, incorporada ao que conhecemos. Muito bem. Agora nós já vamos caminhar mesmo para o final. Eu vou sugerir a vocês uma lição que está lá no livro Pensamento e Vida, que se chama Espelho da Vida, que fala bem isso aqui que eu acabei de falar. Mas só que vai falar numa sequência mais lógica, vocês vão poder pensar a respeito, e aí vocês vão só lembrar das imagens. Essa ideia de que somos um espelho. O que o espelho faz? Ele reflete. Ele reflete o quê? Ele reflete o que está em mim. Se eu estou carregada de mágoa, o meu espelho vai ser muito negativo. A minha onda de energia, o meu campo de energia, ele não vai ser favorável. Se eu me encho de alegria, a minha alegria ela vai contagiar. Já perceberam como que gente alegre contagia outras pessoas? É igual bocejo, né? Começa a bocejar e todo mundo, sem ter sono, já começa. Isso é viciante. Sorriso, alegria, ela contagia. Porque estamos todos num universo de energia. Porque somos todos frutos de um mesmo princípio. Os elementos que estão na nossa formação, os elementos gerais do universo, estão em todos nós. E é isso que nos torna interdependentes, e é isso que faz com que tudo o que produzimos tenha repercussões.
Então, se produzimos coisas positivas, teremos repercussões positivas. Não importa se a repercussão, se eu alcanço essa repercussão. E aí a gente tem que pensar como os espíritos de luz. Você produz, e olha como que o evangelho é sábio. Olha o bom samaritano. Ele produz uma boa ação e segue. É assim que a gente tem que fazer. Produz uma boa energia, produz uma boa ação, vamos fazer com que os nossos departamentos da nossa mente produza coisas positivas. E aí a gente não tem que preocupar com a repercussão. Se é positivo, certamente virão situações positivas. Ok? Então, dá lá, espelho da mente. Emmanuel nos ensinando que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com orientação do lapidário para a magnificência da luz. Ele lembra lá no meio o seguinte, que definindo-a como espelho da vida, definindo a mente como espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de todas as suas ondulações. Acabei de falar isso agora. Se a mente é o espelho da nossa vida, o coração é a face. Ele vai lembrar no meio da leitura, que vocês vão ler depois, certamente, que tudo se desloca, tudo se renova sob os princípios da interdependência e da repercussão. E nós vamos com esses dois ensinamentos, dois princípios aí, tentar estabelecer uma reflexão aí para a nossa semana. Vamos começar a pensar aí, tendo a certeza, partindo desses princípios de interdependência e de repercussão, e lembrando que nós somos, que a nossa mente é o espelho de nós mesmos, nós vamos tentar trabalhar mais para que aquilo que nós possamos refletir possa ser sempre causa de alegria, de felicidade, de crescimento, de esperança para todos. Semana que vem a gente continua avançando um pouquinho mais no tema. Que Jesus nos abençoe e a gente consiga compreender os seus propósitos, ainda que eles não estejam tão claros para nós. Que tenhamos paciência para, no tempo certo, compreender aquilo que nos é trazido pela espiritualidade. Boa noite a todos.